Olá, seja muito bem-vindo ao novo Corretor Pod, podcast de corretores de seguros reais para corretores de seguros reais, com histórias, conhecimento. Hoje a gente vai conhecer um pouco da trajetória, dos bastidores, do corretor Fábio Picciota. E eu espero que vocês se inspirem na trajetória dele, assim como eu me inspirei. Esse podcast é também um oferecimento do projeto Novo Corretor, que dá apoio à gestão de redes sociais, sites e plataformas digitais para corretores de seguros. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho com o Fábio. E aí, Fábio? Conta pra mim, quando é que começou essa sua trajetória no mercado de seguros como corretor de seguros? Eu caí de paraquedas sem nem imaginar. Estava fazendo, na verdade, medicina veterinária, 4º ano dos 5. Meu pai quebrou, eu precisava sustentar a casa. E aí eu caí como auxiliar de escritório no mercado segurador, numa corretora de seguros. E o mercado segurador, a hora que você entra e sente o gostinho ali, para mim pelo menos, foi apaixonante. E é a experiência que eu compartilho com outros corretores amigos também. Então eu comecei lá no finalzinho, mais ou menos, se não me falha a memória, em outubro de 2004, a brincar dentro de uma corretora como auxiliar de escritório, né? E dali acompanhar, bem diferente do dinamismo que a gente tem hoje, uma cotação aqui, outra ali, efetivação de proposta, um sinistro, arquivo de papel na época ainda. Papel ainda, né? E fui pegando gosto, perguntando, conhecendo, estudando, e dali surgiu, lá em 2004, o gosto e o prazer que eu tenho de fazer o que eu amo hoje. E depois isso foi se desenvolvendo, crescendo, você fez teve várias atuações na corretora, você chegou a ter a sua própria corretora lá no começo, ou você trabalhou durante um tempo aí como colaborador da corretora? Como é que foi isso? Eu fiquei lá arredondando aí por volta de 11, 12 anos nessa corretora, passei por ela inteira, e isso não foi nem sugestão na época do meu chefe, foi uma cobrança minha, porque eu tenho um tino comercial, que esse tipo de coisa a gente aperfeiçoa, mas tem gente que gosta, nasce ali, né? E eu sempre me falaram que eu gostava de me comunicar e com o tempo piorou. Né? Então, acabei caindo já na área comercial, porque a pessoa que se comunica acaba tendenciando a isso, onde ela estiver, para a área comercial. Só que para ter área comercial, você precisa dar bagagem. Então fui estudar. Falei, legal, estou na área comercial, mas eu não posso falar do que eu não sei. Então eu concentrei, estudei, comecei com uma cotação ali com o corretor do lado, estudando. Comecei a estudar as companhias, que existem muitos produtos, muitas companhias, cada uma com a sua condição geral. Então desde aquela época comecei a estudar. E eu grudei nos operacionais de todo mundo que tinha ali dentro da corretora, né? Então eu fiquei um bom tempo no sinistro, fiquei um bom tempo na cotação, na proposta, no pós-venda, na parte de sistema também, porque eu via que às vezes a gente não conseguia trabalhar por um problema de informática, que não era o problema do corretor, mas inviabilizava o corretor trabalhar. Então eu acabei estudando também essa parte para que não parasse a corretora. E eu me cobro muito, isso é natural meu, né? Não importa o que eu esteja fazendo, eu quero ser o melhor. Isso não é para mostrar para os outros, é a minha forma, que se eu não fizer isso, eu não estou bem comigo. Eu quero entregar o meu melhor, para eu poder dormir em paz, né? E eu girei por toda a corretora, porque não tem como eu vender ou estar num pós-venda se eu não souber da base, não souber do atendimento ali, na hora emergencial, do sinistro que a gente fala. Como é que funciona aquele setor? Que documento eu preciso? Alguém descansou, bateu um carro, roubou uma casa, pegou fogo à empresa? Só vender
E o cliente me liga, eu preciso saber como funciona tudo. Então, eu estudei a corretora toda para aí sim falar, agora eu vou ter o meu primeiro cliente. E eu acho que você está sendo até um pouco superficial nessa parte, né? Porque eu conheço um pouco da sua história e eu sei que você ajudou bastante essa corretora a se modernizar. Você falou um pouco do papel, né? E depois você mudou alguns processos lá dentro. Eu acho que teve um caminho bastante interessante. Você pode compartilhar um pouco com a gente, né? Essa corretora que eu trabalhei, quando eu cheguei nela, o controle lá em 2004 era feito em ficha de papel em máquina de datilografia. Nossa. Se usava fax, a atualização de sistema era via disquete e a internet era discada. Então, durante o dia, Ocupava a gente linha trabalhava ainda, né? com os clientes. E aí a gente fechava o escritório às 5h30 e aí sim a gente ia transmitir as propostas porque o telefone tinha que estar desocupado. Durante o dia a gente tentava transmitir proposta, alguém pegava o telefone, caía, bagunçava tudo. Então, essa época eu trabalhava mais fora do horário de expediente, levava computador para casa, era desktop, não era notebook, levava para casa quase que dia sim, dia também. E aí, a impressora, eu lembro, quem entende um pouquinho, lá tinha uma impressora, uma LX300. Nossa. E aí você imagina a impressão de um boleto, que não era laser, era fita. Então, de 10 boletos entregues, 9 voltavam que não conseguia pagar. Super então, barulhenta também, né? Barulhenta, Então, assim, eu fui aperfeiçoando, colocando a internet a cabo, impressora laser, colocando os computadores em rede, comprando um sistema que não tinha um sistema, ensinando, treinando a equipe toda, enfrentando a resistência e, né? Aperfeiçoa sempre. Desde 2004 já tinha isso, então? Isso tem, acho que desde Adão e Eva é possível, né? Boa parte do ser humano é resistente à mudança. Até começar a se desenvolver e ver que é prazeroso e aí não para mais, né? Todo dia quer se desenvolver mais. Então, assim, eu tentei... O maior desafio, realmente, não foi estruturar fisicamente. Computador, rede, internet... Porque tudo vem através das pessoas. Sim. Né? Então, o desafio maior sempre é ser assertivo, se desenvolver para conseguir desenvolver a pessoa. Saber onde acessar, saber onde dói, entender o como dói. O que funciona para um nem sempre funciona para o outro. Saber moldar ali, da mesma forma em que a gente tem que criar um modelo de negócio para ser replicado, pensar macro. Quando você está começando algo, na minha percepção, eu gosto de testar ali coisas diferentes com as pessoas que estão ali ao meu lado. Uhum. Dali você cria algo bacana para que se possa, né, realmente massificar isso. Mas eu mudei realmente toda a estrutura de lá. Foi. E isso é muito prazeroso de olhar para trás de quando eu entrei e de quando eu me desliguei, realmente era outra corretora. Muito mais segura para todos. Uma vez, Fábio, eu ouvi que a gente passa, basicamente, sente na nossa vida 2 tipos de dores, né? Uma dor, a dor do arrependimento, né? E a outra é a dor da constância, né? A dor daquilo que tem que ser feito, né? Então, a dor vai ter, né? Vai. Vamos então escolher, né? A dor que nos ajuda, não que nos atrapalha, né? Sim. E aí, eu me lembro também que teve um período que você acabou, né? Se distanciando um pouco, né, do mercado de seguros depois dessa época. E conta para mim, o que te fez voltar, se reconectar com a área de seguros? Eu queria ter a formação, eu não era corretor de seguros. Uma das companhias lá, pelo meu giro Fábio, dentro da corretora, eles viram que eu tinha uma pegada diferente. Na época, a minha especialidade era vida, né? E aí eu pegava ali pacotes de folhas dessas sulfites de 500, enfiava debaixo do braço alguns pacotes desses na semana e levava as propostas fisicamente para protocolo, né? O povo dessa companhia me odiava, porque eu só tinha ordem para sair no final do expediente. Então, tinham que fazer hora extra quando eu chegava lá. Um bom motivo, com 300, 400 propostinhas de vida ali no mês. E aí essa companhia viu, pô, esse cara aí é diferente. E eles falaram para mim, Fábio, faz o curso que a gente custeia para você integral. E aí eu virei para o meu corretor na época e falei, olha, eu ganhei o curso.
quero fazer. Vamos pensar no futuro? Não sei se eu entro com sócio com você ou não, mas né, vamos pensar daqui para frente. E não tem certo e errado, cada um tem o seu momento. O momento desse corretor na época foi dizer, olha, se você fizer o curso, você não tem emprego. Nossa. Super colaborativo. Super né? colaborativo. E eu falei, bom, tá, então eu não posso ficar estagnado aqui. Eu vi que aqui eu tô limitado. E quando você abre uma carteira, né, uma corretora de seguros, você não tem carteira. E era muito claro para mim que eu trabalhava para aquela corretora. Quando eu saísse, mesmo que no dia seguinte eu abrisse uma corretora, eu começaria do zero. Eu não ia cutucar cliente que eu tinha feito lá. Na minha percepção, isso é errado. Né? Então eu falei, bom, eu vou abrir uma corretora do zero, ela vai me gerar custo. Sim. E não tem entrada e eu preciso me manter. Certo. Então eu fui para a enfermagem. No meu plano eu falei, eu trabalho à noite, dia sim, dia não, noite sim, noite não, durmo noite sim, noite não, e durante o dia eu trabalho no seguro. E mantive o plano. Uau. Me formei, acabei me destacando na enfermagem, virei instrutor, de instrutores depois, que é o que eu te falei, quando eu pego algo para mim, eu não vou fazer meia boca, Certo. eu vou dar meu sangue. Né? E aí a gente acabou abrindo uma empresa depois, né, para instrução de atendimento pré-hospitalar, esses malucos que correm atendendo, né, tipo SAMU, Autoban, né? Eu me especializei nessa área, gostei disso, né? Uma loucura bacana. Então, eu tentei fazer mais dinheiro trabalhando menos na área da enfermagem para eu conseguir trabalhar e focar e estar descansado durante o dia para a corretora de seguros. Nesse meio tempo, conheci minha esposa. Né? E aí, muita coisa muda. Só tudo, né? O resto não. Né? E aí eu saí da corretora, estava já trabalhando na enfermagem, planejando, né, a minha corretora futuramente. E aí minha esposa falou, vamos para Minas, eu não estou feliz aqui. Olha, eu sempre tive um pezinho em Minas, sempre gostei. Esse aqui era onde nesse momento ainda? Em Sumaré. Estava em Sumaré. Sumaré, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, região de Americana. Certo. Né? Aí mudei para a cidade dela, São Sebastião do Paraíso. Arrumei lá na época um emprego no hospital que tinha, né, São Sebastião do Paraíso é referência nacional da área cardíaca, né, área cardiológica. E os meus cursos, as minhas especializações, a grande maioria era para acidentado e parada cardiorrespiratória. Então eu estava em casa. Me colocaram no pronto-socorro, noturno, e eu era o único homem do plantão, o resto eram meninas. Então eu me encaixei bem ali, ajudei a equipe, entrosou bem, estava funcionando bacana. E estávamos lá trabalhando, felizes. Minha esposa também trabalhando lá na área dela, em produção. Até que numa noite, minha esposa me ligou dizendo que estavam forçando a porta da minha casa, tentando entrar, tentando arrombar. E aí eu... Era zona rural, assim? Não, era perto do centro da cidade, mas tinha uma praça na frente, um lugarzinho mais escuro, né? Certo. E aí eu trabalhando à noite, minha esposa durante o dia, eu não estava em casa, eu falei, bom, preciso mudar meu horário. Pedi para o dia, não mandaram. Pedi a conta, fui procurar outros empregos e a cidade lá até hoje tem a mentalidade de terra de coronel. Nossa. Quando você vai pedir um emprego lá, eles não pedem o seu currículo. Eles perguntam, você é filho de quem? Você é filho de quem? Né? Bem, e aí lá em São Sebastião do Paraíso eu não consegui mais emprego, procurei tudo que você imaginar, auxiliar de motorista de Kombi, de entrega de mercado, carpintaria, tudo. Essa questão da segurança traz um choque, né? Realmente. E tentei de tudo lá e não rolou. Eu fechei essa casa que eu tinha, coloquei a minha esposa para morar com os pais dela e eu fui para Silvianópolis, cidade ali da região de Pouso Alegre, porque ela tem amigos da época de faculdade, da veterinária, tinha um suporte maior e eu falei, bom, Pouso Alegre, é a capital da região ali, né? Vou tentar a minha vida lá. Deu certo, levei minha esposa para lá, alugamos o apartamento, estava girando bem, até a minha mãe, um probleminha familiar,
me ligou, teve um tumorzinho na coluna, Puxa. né? Está bem hoje, por Deus. Mas eu parei a minha vida e vim morar no sofá da minha mãe em Sumaré por 4 meses. Nossa. E minha esposa voltou lá para os pais dela, tadinha, de novo, até vir me ajudar. Passada essa época, minha mãe sarou. Mas eu parei a minha vida e a da minha esposa, não tinha mais nada. É. Eu falei, caramba, preciso recomeçar. Falei, mas eu quero recomeçar no que eu gosto de novo e que eu consiga pagar as minhas contas, porque a enfermagem até hoje é uma área muito sofrida. Você trabalha demais, o rendimento é muito baixo, e aí você arruma um segundo emprego, deixa de ter vida, e boa parte do salário vai no deslocamento, né? Então, é uma profissão linda, vivi muita coisa boa, mas judia, né? E aí eu voltei, conversando com amigos, foi me apresentada a Loja Cor, que foi quando eu te conheci, né? Maravilha. E aí começou essa história linda. E falando de projeto, falando de melhorias, nós temos o projeto Novo Corretor, que ajuda a sua corretora a se estruturar muito melhor, muito mais profissionalmente nas redes sociais, dando um apoio para você poder fazer a sua presença digital de uma forma muito mais marcante. Quer conhecer um pouco mais? Existem propostas a partir de R$ 199 por mês. E a gente estava falando de um momento que você se dedicou a uma introspecção aí, por cuidar da sua mãe, que é um valor muito grande para você, que você se conectou com a sua, talvez, missão. Seguros? Nada acontece à toa, né? Não. Nada acontece à toa. E o começo, na entrada na Loja Cor, eu estudei muitos modelos no mercado. Ao mesmo tempo, eu tinha acabado de sofrer umas 3 semanas antes, eu tinha sofrido um golpe na compra de um apartamento. Eu estudei o modelo, conheci você me apresentou o modelo com toda aquela excelência. Eu falei, não é possível. Isso está errado. Normalmente é assim, né? A gente quase chegou a brigar no bom sentido de... Eu ficava te cobrando, cadê a pegadinha? Eu tô procurando até hoje, porque realmente não tem. Foi uma decisão incrível, assim. Eu recomecei, mas eu não recomecei sozinho, né? Então eu tinha ali acessos, suporte, sistema. Eu iniciei uma corretora estruturada sem ter nada. Que até então, eu só tinha eu e o meu telefone e meu notebook. Então, assim, esse ingresso na Loja Cor, neste momento, foi um estímulo para mim impagável. Eu comecei a ver o mundo de outra forma. Pensando dentro da corretora, ainda pensando pequeno, não imaginando que o mundo era muito maior, das entregas e de todo o resto. E comecei a seguir, e daqui a pouco conheci um outro corretor ali, conheci um outro corretor, e com o tempo eles vinham até mim, né? Isso acabou sendo natural. Fabio, me ajuda nisso, me ajuda aquilo, como funciona isso, como funciona aquilo, nessa companhia, nesse sistema, nisso. E aí foi se criando a percepção, mais dos outros do que minha, de que esses corretores que eu ia ajudando entregavam mais que os outros, não tinham reclamações, né? Faziam mais dinheiro com menos, né? Davam ali o melhor deles, né? E aí eu comecei a ver que não era só a corretagem, tinha muito mais, e eu voltei a ter o prazer de melhorar pessoas. E não tem como você melhorar nenhum negócio sem melhorar pessoas. Por melhor que seja o seu produto, o seu sistema, vai passar por pessoas, né? Vai. E o seu recomeço, e começo ao mesmo tempo, né? Podemos falar dessa forma, né? Sim. Foi bastante emblemático. Me lembro até hoje do seu primeiro mês, você vibrando.
emiti a minha primeira apólice, R$70 por... Né? Não, R$70 por mês? Não, R$70 o valor do prêmio Da dividido em apólice. 10 vezes, né? Alguma coisa assim. E aí, aquilo realmente te tocava, né? De uma forma bem particular, tinha uma conexão de propósito muito grande contigo, com aquilo que você acredita, com aquilo que você pratica, que é aquilo que você, né? Muita gente não fala algumas coisas interessantes sobre isso, até uma expressão em inglês é walking the talking, né? É bem por aí, né? A gente fazer aquilo que a gente acredita, praticar e a gente acaba tendo reconhecimento por isso. E naturalmente, né? A gente vai se conectando com gente do bem, né? Gente que vibra na mesma intensidade, na mesma alegria, na mesma direção, no mesmo propósito. E eu vi realmente isso acontecer de uma forma totalmente natural, não foi? As pessoas se aproximando, poxa, o Fabinho aqui, o Fabinho ali, né? Tinha gente que achava que você tinha 2,50 m de altura, né? Do jeito que você falava lá nos grupos, não é mesmo? Eu costumo ouvir que a minha comunicação é desproporcional ao meu tamanho. Nada contra de forma positiva, acredito. E realmente foi muito natural. Eu não estava buscando isso, né? Eu estava buscando fazer a corretagem, mas o fazer corretagem, na minha percepção, também não é fazer corretagem. Porque eu não quero vender o seguro para o cliente. Eu quero proteger o meu cliente. Eu quero proteger a renda da empresa dele. Eu quero proteger a esposa dele, caso ele falte. Eu quero proteger os filhos dele, se ele faltar. Quero proteger o carro dele, se houver algum acidente, porque aquilo ali é trabalho dele, é esforço dele. A minha remuneração é decorrente do bom trabalho que eu fizer. Mas eu, durante a minha profissão, eu criei muitos amigos durante a minha corretagem, durante a minha venda do seguro, como dizem. Sim. Porque o meu foco era realmente, e ainda é, né? Eu dei uma entrevista num jornal lá atrás, na época da outra corretora. Eu acho que eu vou procurar esse recorte em casa e enquadrar, que eu não enquadrei ele ainda. Manda pra gente aqui, queremos ver. E a minha visão em relação à minha profissão daquela época está com o mesmo pronunciamento que eu tenho hoje. Não adianta, e eu nunca vou vender o mais barato para o meu cliente. Eu quero o melhor custo-benefício para que ele tenha a melhor proteção se ele precisar, para que não falte nada. Eu quero que ele esteja bem estruturado, aí sim, com o menor custo possível. Não adianta, né, querer... Tá aí um ponto que eu queria te perguntar sobre... quais são os erros que você mais percebe, né, nos corretores, sejam ingressantes ou não, enfim, hoje em dia, né? A gente falou um pouquinho do preço agora, né? Isso é uma situação que ela é recorrente, né? É cultural. Os corretores acabam gastando mais tempo para poder tentar ter um preço menor, o que para todo mundo, né, acaba sendo uma situação que muitas vezes não converge com aquilo que é o propósito, né? Do que gastar o tempo dele em instruir, né, o segurado sobre aquilo que ele precisa. São erros assim? O que mais que você percebe? Não só, né? Eu acompanho alguns corretores que sim, eles tentam vender o mais barato, mesmo sendo limitado. E o principal é conhecer o cliente para ser assertivo. O corretor, ele tem medo de dar consultoria, ele tem medo de perguntar, ele tem medo de ser invasivo. Pelo contrário, quanto mais informações você tiver do seu cliente, você entender, melhor produto você vai enquadrar para ele. E estudar. Você tem que entender o produto. Tem produtos muito parecidos e nas condições gerais completamente diferentes. Sim. Né? Que às vezes o mais caro não serve para o seu cliente, um intermediário é a perfeição e o barato que ele está tentando vender, porque está em concorrência por causa disso, vai deixar o cliente na mão. Né? Então, o corretor se preocupa demais em vender mais barato, não em entregar o que o cliente precisa. E aí é uma venda única, é uma carteira rasa, é uma carteira rápida. Porque na hora que o cliente dele, que comprou mais barato, precisar acessar e não tiver aquela assistência, aquela cobertura específica que ele precisou, por medo de fazer pergunta, por não conhecer o produto, por não explicar, querer fazer algo de prateleira rápido,
de não parar o que ele está fazendo e sim vivenciar com o cliente ali o que ele precisa. Acabou ali. E nessa linha que você está trazendo e em outras, né, que você também desenvolveu de apoio, de esclarecimento, né, dos corretores do time da Loja Core e tudo mais, você naturalmente acabou atraindo para você um novo negócio, né, uma Sim. nova forma, né, de mergulhar, né, nesse propósito, né? Isso transbordou, né, a ponto de você ser reconhecido pelos colegas como também, além de uma referência, um mentor, né, que veio, né, dar, inclusive, né, a possibilidade de você criar aí a chance de pessoas que não estavam tão capacitadas assim, né, mas que queriam eventualmente, né, ter esse nível de performance, a ingressarem contigo e começarem a sua jornada. Conta para mim como é que foi, ou conta para, né, quem está nos assistindo aqui, como é que foi o começo disso e como é que isso se desenvolve. O que você vê hoje num corretor de alta performance? O que você olha como um ideal? Quando começamos a conversar mais disso e eu vi que o negócio estava querendo ali se profissionalizar, que eu estava sendo muito procurado realmente, eu falei, bom, tecnicamente da área de seguros, eu me sentia seguro. Mas eu falei, eu preciso me desenvolver melhor como pessoa, como comercial, como empresário, para eu poder fornecer o pacote completo. Não adianta eu falar só de seguro. Já que eu vou entrar em mentoria, eu parei o que eu estava fazendo ali, mantive a minha carteira, busquei uma escola e fui me desenvolver. Formar pessoas é um baita de um desafio que você tirou de letra para poder ajudar vários corretores aí, que hoje, inclusive, têm as suas próprias corretoras. Conta pra gente. Foi muito gostoso. A gente começou testando, né? Praticamente brincando ali. Então, tenho algumas histórias. Uma delas está comigo até hoje, não quer desmamar. Né? Já fiz proposta de sociedade, e ela fala para mim, Fábio, o seu desenho de negócio é o que eu quero. Eu não quero a minha corretora, eu quero ficar com você. Né? Ela é um case à parte aí, mas assim, tivemos vários casos em que ou eram corretores recém-formados com pouca experiência, né, que embarcaram na operação, e aí eu estava lá todo dia estimulando, ensinando, não dando o bolo pronto, mas ensinando ali, olha, busca essa informação aqui, estuda isso daqui, né? E aí eu fui ensinando o corretor a pensar, né? Fora da casinha. Que não é só entrar num sistema e copiar e colar. Para isso não precisa de corretor, tem inteligência artificial, tem robozinhos para isso. Né? Então, a consultoria que o corretor tem que dar realmente vai muito mais do que uma policy. Né? Até no tom de voz, no jeito de respirar, saber acalmar a pessoa na hora do acidente. Isso não existe escola de corretor para ensinar isso. Então, você tem que buscar mais informação, mais curso, se melhorar, além da parte técnica, né? E aí, fechando todo um combo de melhorar a pessoa, melhorar o profissional, criar carteira, e aí eles foram se desenvolvendo até ter corpo suficiente para abrir a PJ deles, embarcarem na rede, e a gente tem aí vários casos de sucesso se destacando dentro da rede, que eu tenho orgulho em falar que participei, né, da criação ali deles. E tem mesmo. E esse carinho, né, esse vínculo de amizade, de lealdade, né, de verdade, transparência que você sempre trouxe, né, durante todo o momento que você, né, teve com essas pessoas, que continua depois, né, que na verdade só muda ali, né, talvez o nome da corretora que está vinculada à Loja Core, mas continua tendo esse carinho, né, e essa gratidão, né, por ter feito desse profissional uma vida melhor pela conexão de propósito, não é? Sim, eu não posso deixar de falar aqui do Bruno, né, foi o mais recente formado aí, que virou amigo de frequentar a casa, e depois que ele saiu e abriu a PJ dele, ele tá me cutucando o tempo todo, Fábio, vamos abrir uma corretora nossa, vira sócio meu, vem pra cá, né? Ele mora ali na cidade próxima, em Valinhos. Sim. Então, assim, quando você cria algo que é o que você ama fazer,
que você precisa de conhecimento, mas a busca de conhecimento te dá prazer porque é o que você gosta, não tem como dar errado, porque é um negócio honesto, estudado, trabalhado, né? Minha esposa não deve gostar muito, que em muitos momentos eu estava ausente me especializando ali, mas depois que eu me especializei e ela viu a diferença, eu trouxe, ela também fez os cursos, e aí sim ela entendeu, né? Assim como, né, todos que passaram pela corretora. Então, é realmente muito gratificante. E eu não estou falando em dinheiro. Eu estou falando em história de vida, em memória criada, né, pensando na Rosana também. Se olhar a Rosana quando começou comigo lá em 2015, né, ela era CLT numa corretora e com dificuldade, com um filho pequeno, e hoje, né, tá lá voando. Briguei com ela, ela vai abrir a corretora dela ano que vem, porque eu falei, Rosana, você precisa de mais. Né, eu vou ajudar você a crescer. Né, até brigo com ela no bom sentido com isso, de buscar mais conhecimento pessoal, porque a área técnica, ela voa. Né, então, em alguns momentos, a gente está tendo reuniões ali, conversando disso, daquilo, e ela finaliza dizendo, olha, eu preciso te agradecer. Eu falo, mas pelo quê? Falo, pela minha história, porque você mudou minha vida. Isso é impagável. Né? Isso é o que nos motiva. Isso tem muito a ver com a corretagem de seguros feita nessa proporção, nesse nível de entrega que você está falando. Né? Ela muda a vida das pessoas. Né? É uma apólice feita no momento certo, da forma certa, né? Que no eventual sinistro vai entregar aquela dignidade para a pessoa que fica aqui. Né? E como que a gente faz um pacotão desse sem LojaCore? Não tem como. Né? Porque o tempo em que eu não preciso me preocupar em buscar parcela pendente, em operacional, que a LojaCore me entrega o feedback ali tudo pronto no sistema, eu estou treinando a minha equipe, melhorando a minha equipe, buscando mais negócios, visitando os meus clientes, conseguindo mais negócios com os mesmos clientes. Né? Então, é o pacote perfeito. Né? Eu não me vejo, né? A gente brincou em outras reuniões, né, que tem alguns corretores que diziam, eu sou LojaCore, eu estou na LojaCore. Eu falava, olha gente, eu não sei como são vocês, mas eu tenho aqui no meu coração tatuado a LojaCore aqui internamente, né? Até seu Heitor, que é inspiração para todos nós. Para todos nós. Dentro e fora do mercado segurador, ele é uma pessoa inspiradora para qualquer pessoa, não só um corretor. Sim. Né? E a gente se emocionou em dois momentos, conversando sobre, né, eu agradecendo para ele, porque sou o que sou, conquistei o que conquistei. Sim. Com a LojaCore. Né? Corri atrás, sem dúvida, mas sem a LojaCore eu não estaria onde estou hoje e não teria essa gama de energia positiva voltando para mim, né, de tantos. A LojaCore me tornou, me proporcionou uma família mesmo. Né? Amigos novos, foi o plus. E você quer ter um site profissional, funcional, muito mais interessante? Eu tenho uma dica muito importante para você. Projeto Novo Corretor. Nesse projeto você vai ter contato com plataformas muito mais tecnológicas que vai dar uma funcionalidade, vai ter um retorno muito importante para a sua corretora. Entre em contato para poder saber mais. E agora eu vou chamar o Fábio para um cafezinho. Sabe, Fábio, eu estava aqui pensando, enquanto a gente está aqui com café, se o Fábio, hipoteticamente, pudesse, por alguma força, voltar e olhar aquele Fábio lá do começo. Aquele Fábio que você sabe qual é. O que esse Fábio de hoje
poderia dizer por Fábio, lá do começo? Porque eu não faço tudo o que eu fiz hoje muito antes. Quando eu entrei na LojaCore em 2004, em vez de 15, por que eu não busquei conhecimento em escolas de aprimoramentos pessoais com 18 anos e não com 30 e pouco, quase 40 na época? Eu faria tudo o que eu faço hoje, só que antes. Isso é muito profundo, né? É uma conexão, como a gente falou já, de propósito, que é quem atinge, né, esse nível na vida pessoal, na vida profissional, experimenta, né, uma vida muito diferenciada das pessoas que não conseguem. Né? E você diria para o Fábio de lá seguir qual o caminho aí na área de seguros na LojaCore? Seguir realmente apoiando as pessoas, seguir empreendendo em alguma outra... Eu gosto de manter o que dá certo. Mas por que parar se existem mais oportunidades de crescimento, de conhecimento, de oportunidades? Por exemplo, eu sou consumidor de consórcio. Eu gosto de consórcio. Mas eu não me sinto seguro o suficiente para fazer uma venda de consórcio para um cliente meu, para eu encontrar exatamente o que ele quer. Porque, como eu te disse, eu não sou de prateleira. Eu gosto de entender exatamente o que o cliente precisa, e essa é a vantagem da LojaCore. Então, eu tenho especialistas em consórcios que no país eu não conheço melhor, e aí eles tocam esses negócios para mim. Você perguntou o que eu mudaria. Eu me especializaria mais em consórcios lá atrás, porque a gente tem uma deficiência no mercado em que vendedores vendem errados e consumidores compram errados. É um mercado que, na minha percepção, ainda é muito cru de conhecimento, de entrega de produto certo, de hora certa, de cota certa. Parece fácil, é um pouco mais complexo. Da mesma forma que o seguro. O seguro, cara, vejo algumas pessoas que acham que é entrar no site, comprar, né? Lembrei de um caso curioso aqui de um cliente meu, comprou uma SW4, não é um carro barato, 0 quilômetro, 100% financiado, parcelinhas baixas, né? E aí ele cotou o seguro comigo e falou, nossa, Fábio, eu lembro de valores da época, um carro desse hoje custa $500 mil, isso lá atrás, eu lembro que o financiamento dele daria 60 parcelas de 3 mil, esse carro zero devia custar 90, na época ele ia pagar 2, né? E aí eu lembro que o seguro custava o preço do IPVA dela. Nossa. O que na minha percepção não é não pouco dinheiro, mas não é caro envolvendo risco. Um farol dela custa mais do que isso. E esse cliente falou para mim, Fabio, não, eu vou pôr só um rastreador mesmo, porque se roubar, acha. Terceiro, se eu bater, eu me viro. Compro o risco. Falei, olha, você tá com uma dívida de 60 meses, com um carro que você usa comercialmente, tá o tempo todo na rua, visitando o cliente, girando. Falei, olha, de duas, uma na minha percepção, que eu tinha essa intimidade com o cliente, já era cliente meu há muitos anos. Falei, olha, ou diminui um pouquinho o padrão de carro, para você pegar algo bacana, confortável, do seu gosto, mas que o seguro encaixe no seu orçamento e você mantenha o seu patrimônio protegido. Não acho que seja uma solução essa que você quer. Mas ele foi. Está no direito dele, não existe certo e errado. Certo. E errado. E aí o final da história, roubaram a Hilux dele, a SW4 dele, e ele encontrou ela com o rastreador. Com 3 mil quilômetros capotada. Uau. Então ele perdeu uma Hilux zero na época, né? Uma SW4. E aí eu lembro que em seguida ele financiou um outro carro, um Celta 1.0, e veio fazer um seguro bem feito. Né? Então, assim, não tem certo e errado. Cada um tem o seu momento. E existem as limitações, porque às vezes você está ali desenvolvido com um produto bacana,
mas o seu consumidor ainda não está naquele momento. Legal. E agora, a gente vai terminar nosso cafezinho aqui e a gente volta com uma dica tecnológica para você. E agora a gente vai falar sobre uma dica tecnológica para você que está assistindo a gente. Eu trouxe aqui para vocês verem o Plaud. O Plaud é uma ferramenta muito interessante para nós que estamos sempre aí fazendo reuniões, encontros, e vira e mexe precisa tomar aí uma anotação ou outra e não quer ficar pegando o celular, né, na frente da pessoa para poder, né, fazer algum tipo de anotação ou algum tipo de consulta, algum tipo de registro, até porque isso pode gerar algum tipo de desconexão com a pessoa que você está no momento. E o Plaud é um acessório que eu tenho usado agora e ele tem feito maravilhas. Ele tem feito basicamente a transcrição, a gravação, né, de todas as reuniões que eu participo e até de ligações, que ele pode ficar do ladinho ali do seu celular. Ao mesmo tempo que você vai poder gravar, você vai poder fazer o download de uma plataforma para que você consulte isso posteriormente e gere também os resumos. E por que não, com inteligência artificial, Fabinho? Até apresentações sobre alguns temas. Sabe, teve uma pessoa que eu conheci que ela fez uma entrevista com uma outra pessoa sobre um determinado ramo de seguro. E aí, essa pessoa não conhecia, ou conhecia muito pouco, né, daquele determinado ramo de seguro. E ela estava falando com um usuário muito avançado daquele tipo de proteção. E a conversa ali correu durante quase 1 hora. E ele foi fazendo apenas as perguntas que ele tinha ali anotado, em mente, né, para que o conteúdo fosse ali acessado. E quando ele percebeu, terminou a entrevista, terminou a conversa, ele tinha todo o conteúdo registrado e foi transportado para uma outra inteligência artificial para poder fazer uma apresentação. E depois ele apresentou e fez um bom dinheiro. E aí? Essas tecnologias vão facilitar a vida do corretor de seguros que trabalham especialmente nos seguros empresariais? Eu acho que nós não só facilitar, mas não tem como não ter tecnologia, né? A gente começou com a cotação online, com a atualização online, com um produto online. E agora o conhecimento também, e a junção de conhecimentos. Formando, por exemplo, uma palestra de um debate, eu não sei onde mais a gente vai chegar, mas eu estou adorando isso, porque gera uma facilidade que não tem como, né? É um desenvolvimento que não tem como voltar. Não. Né? E essas atualizações, eu sou muito fã, gosto de novidade, ajuda demais. Eu acho que ela vai deixar a gente disponível para fazer coisas mais legais, né? Então a gente vai com certeza ver estas e outras versões, né, num curto prazo de tempo, nos apoiando para que a gente tenha ainda mais eficiência, efetividade, para sobrar tempo, né, para aquilo que mais importa, para aquilo que é muito bacana a gente fazer na nossa vida pessoal também, não é? Isso aí. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito atual, um assunto do momento. Vamos falar um pouquinho sobre APVs, sobre modelos, né, de proteção que existem no mercado. A gente tem cooperativas, tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. Eu também achava, inclusive, no começo, me coloco nessa situação também. E aí a gente foi vendo que as coisas foram mudando, foram se atualizando e teve até uma nova legislação aí que abriu, né, um novo conjunto de possibilidades aí para os corretores de seguros, para os brasileiros em geral, buscarem algum tipo de proteção. E aí, Fabinho, o que você tem visto? O que você pensa sobre isso? No começo eu também tinha bastante resistência, porque o que chega para nós, na verdade, geralmente são só as fraudes, as picaretagens, né?
E aí o mundo está mudando, a gente tem que se atualizar. E não é brigando que vai resolver alguma coisa. Então eu comecei a realmente estudar. E tem gente muito boa nesse mercado também, sim, e era natural. Vai chegar o momento daqui a pouco que o corretor de seguros vai ter uma cooperativa ali no seu hall de atendimento também. Tem gente que está com uma história longa no mercado, assim, são produtos diferentes. E vamos pensar no mercado de automóvel. Hoje a frota brasileira, cerca de 30% dela tem seguro. São os mesmos 30, tantos anos, né? Então a gente tem um mercado de 70 livre. Se esse nicho não está conseguindo fazer o seguro No seguro tradicional? por algum motivo, porque o carro tem uma modificação, porque é muito jovem, a precificação é diferente, porque é, sei lá, um leilão, o que seja, né? Pensando em cooperativas, a gente tem hoje, acredito, que por volta de 7 mil, você me confirma isso? O último número que eu soube de APVs aí No de geral, 4 mil. 4 né? mil. Eu participei de um encontro no Rio de Janeiro, que inclusive estavam as entidades do nosso setor, né, inclusive a própria SUSEP, onde em um determinado fórum, né, no mesmo congresso, eu vi o número de 2 mil. Em uma questão de meia hora de intervalo entre um e outro, já foi divulgado o número de 3 mil e num terceiro, último do dia, o número de 4 mil. E me parece que o número mais apurado é o número de 4 mil aí que estão hoje operando no Brasil. 4 mil operando. Né? Então, com essas alterações de legislação, que ainda tem muita coisa andando, né? Até o final do ano a gente deve ter muita novidade. Matemática pura. Vamos pensar ali em que dessas 4 mil, 5% ali se regularize. Então a gente vai ter um nicho de mercado a mais, um nicho de mercado diferente, que hoje a gente não consegue alcançar por algum motivo. Né? Reforçando, são produtos diferenciados. O que é importante? Estudar o cliente, estudar o produto, né? Sim. Entender o mercado e, havendo as regularizações devidas que toda a área tem que ter, não só a área de seguro, mas toda a área, né? Sendo um negócio correto, por que não? A gente tem que se atualizar. Grande parte das seguradoras eram cooperativas, né? Foram em algum momento. Foram em algum momento, e se a gente estuda a história desde lá dos navios lá atrás, começou com o mutualismo, né? O começo do começo, né? Então, tem que ser bem feito, né? E tem gente fazendo bem feito. Então, assim, eu acho que não tem como a gente escapar. Certo. Eu acho que isso, eu não estou falando nem só de Brasil, né? Mas você estudando um pouco do mercado em Portugal, o mundo como um todo, a gente acaba sendo um espelho, né? Então, não só, né, o mercado brasileiro de cooperativas, mas eu acredito que na parte de RC também. A gente deva ter aí coisas muito boas que, na minha percepção, o seguro de RC no nosso país ainda é muito engessado, muito blindado. A gente precisa de um leque maior, né? Então, eu acredito que a gente vá se desenvolvendo dessa forma, junto com a maré, né? Maravilha. Fábio, quero te agradecer por você ter participado aqui do nosso podcast, onde nós temos um propósito muito forte de levar conhecimento, histórias reais, que a gente possa compartilhar e ser seguido para que seja até modelado, para que outros corretores se inspirem na história, como a sua história, uma belíssima história, né, que você compartilhou com a gente. Muito obrigado por você ter participado aqui. Muito obrigado pelo seu compartilhamento. Foi incrível, eu que tenho a agradecer. Eu realmente me surpreendeu, eu esperava menos. Não tem como, né, esperar menos de você, menos da rede, menos disso. Mas assim, as memórias, as lembranças, a energia realmente foi bem acima do esperado. Foi um prazer, eu que realmente agradeço.
E eu quero agradecer você que esteve acompanhando aí o nosso podcast. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero que você tenha também se inspirado, né, neste conteúdo. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Projeto Novo Corretor. Espero você também nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E vejo você na próxima.